Olá, igreja, graça e paz, amém. Mais uma vez, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje com o Valmir, Dainha. Obrigado pela presença, né? É uma honra. Kleber Cleide, minha patroa linda, Fabião também. E você que está aí nos assistindo, está junto com a gente adorando ao Senhor. Abre o seu coração e entregue o teu melhor para o Senhor, que Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Ele tem sido maravilhoso e o prazer é servir ao Senhor de todo o coração. Então abre seu coração e cante com a gente, cante conosco esses cânticos ao nosso Deus, amém? Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Senhor, quero viver
Olá a todos, estamos aqui de volta para passar alguns recados, reforçar algumas coisas que precisamos do seu envolvimento, da sua participação, entre elas em nossas ações com respeito àqueles que têm tido necessidade, por exemplo, necessidade de alimento com doação de cestas básicas. Temos tido algum recurso para investir nisso, mas continuamos precisando de doações específicas para atender as famílias da nossa comunidade, assim também da nossa igreja. E queremos que você se envolva nisso. Iniciamos o trabalho da sopa, tem ido bem, e pessoas bem aqui de pertinho de nós, que nós às vezes nem imaginamos que estão necessitando, que têm essa carência de serem supridos com respeito a isso, têm se alegrado muito ao receber. Então, essa oportunidade de tomar uma sopa na sexta-feira, e tem para algumas pessoas a mais sempre, e isso tem aquecido de verdade o coração das pessoas e alimentado a vida também, o corpo. Então nós queremos te motivar, se você tem doado para isso, ou vindo aqui ajudar a fazer a sopa ou a entregar, são todos esses expedientes que são necessários às suas mãos envolvidas conosco. Também nas mensagens que temos feito no domingo, temos falado sobre serviço. E estamos preparando uma coisa que há muito tempo não fazemos, uma feira de ministérios. E até ao final desse mês vamos ter tudo organizado para que você conheça um pouco do que a igreja já fez, do que a igreja está planejando voltar a fazer e de coisas novas que na situação da igreja pós-pandemia serão necessárias ser feitas. Então, se envolve, preste atenção, reveja algumas mensagens desses últimos domingos que temos falado sobre servir, sobre estar na missão com Deus, e encontre a sua missão também e sirva conosco, sirva com Deus para a glorificação do nome dEle. Precisamos muito da sua ajuda. Também com respeito ao dízimos e ofertas, gosto sempre de ler um texto antes, e aqui Romanos 14, a partir do verso 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos, quer morremos, somos do Senhor. Que a nossa vida integralmente seja do Senhor, em tudo que temos, em tudo que somos, porque o que temos e o que somos é proveniente do Senhor na nossa vida. É Ele que nos abastece, é Ele que nos qualifica, é Ele que nos dá poder do Espírito para podermos ser quem somos nesse mundo. Então, entregue agora o dízimo e a oferta que você tem, participe tanto de missões como com a sua oferta mensal para suprir o dia a dia da igreja, como também para a ação social. Especifique no envelope ou então no seu WhatsApp enviando para nós, escaneie o QR Code, que também é uma forma fácil de fazer o depósito, faça um Pix, uma transferência e nos avise para que foi a sua oferta. Estamos animados em voltar a termos o culto presencial a partir do primeiro domingo de julho. Olhe por isso também, se será possível, seguindo as normas aí que o nosso governo tem colocado. Se será possível já voltarmos, se dispõe a servir, se dispõe a participar, se envolva, porque a Igreja de Jesus também é sua. Deus te abençoe.
vida eterna. Meus dons são para ti, minha vida é para ti, pois tu és pra mim mais Senhor, talvez eu tenha errado, sua obra rejeitado, mas arrependido estou e quero ser moldado para o teu louvor. Te servirei enquanto viver. Quero, Senhor, te obedecer. E se eu oferecer tudo o que sou, ainda será pouco comparado ao que o Senhor um dia fez por mim, morrendo em meu lugar, dando a minha vida eterna. Meus dons são para ti, minha vida é para ti, pois tu és pra mim o mais importante. Te servirei toda a minha vida, tu és pra mim o mais importante. Te servirei toda a minha vida, tu és pra mim o mais importante. Te servirei toda a minha vida. Obrigado, Senhor. A palavra de Deus está se cumprindo, e isso podemos comprovar em todo o mundo. É um alerta para os cristãos se prepararem. Devemos aceitar as pessoas como elas são e ajudar sempre uns aos outros com muito amor. A maior mudança que a pandemia trouxe para mim foi o fato de ficar longe da família e dos amigos. Contudo, o isolamento serviu para refletir e buscar mais a Deus. O Senhor tem guardado a minha família, pois todos estão bem, com saúde, empregados e unidos. Lembro aqui o Salmo 23:1, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Participo dos cultos e me sinto fortalecida. Obrigada por poder participar deste momento. Irene dos Santos Rocha. Boa noite, igreja, graça e paz. Chegou o nosso momento de orarmos uns pelos outros, orarmos pelas nossas vidas. Daqui a pouco, Deus vai falar conosco através da palavra, através da mensagem explanada pelo pregador. Mas agora é aquele momento que você vai conversar com Deus. Vamos iniciar a nossa semana aos pés do Senhor, nos derramando aos pés do Senhor. A minha devocional está em 1 João 4,19, que assim diz:
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Deus nos criou e se importa com cada um de nós, em particular e de maneira incondicional. Deus nos ama porque Deus é amor, Ele é amor. O seu amor vai além da nossa compreensão. A Bíblia nos diz que Deus nos amou de tal maneira e tão acima da nossa compreensão que nos deu o que Ele tinha de mais precioso, Jesus, seu único Filho. Não temos nenhuma participação nisto, é pura graça, é a maior prova de amor. Agora, quem está com a prerrogativa de aceitar ou recusar esse amor? Somos você e eu. O que faremos então? Eu te respondo. Renda-se ao incondicional amor de Deus pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Amém? Tudo o que temos, tudo o que somos, vem do Senhor e tudo é para Ele. Nunca se esqueça disso. Se amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Ele te ama. Ele te ama muito antes de você existir. Ele te ama quando Ele te teceu no ventre da sua mãe. Ele te ama ainda hoje e vai te amar eternamente. Deus sempre estará com você. Ele nunca vai te abandonar. Mesmo nas horas mais difíceis, nos momentos mais difíceis, nas suas horas de angústia, de profunda tristeza, naquele momento daquela guerra interior, Ele está com você. Pare tudo e tente escutar a doce voz do Espírito Santo falar com você. Eu queria que toda igreja, você que está neste momento me assistindo em casa, me ajudasse em oração por algumas vidas. Vidas de pessoas que foram contaminadas pela Covid, vidas de pessoas que estão enfermas por outras doenças, pessoas desempregadas, pessoas com crise de ansiedade, síndrome do pânico, pessoas tristes, passando por lutas, por verdadeiros desertos. A exemplo de pessoas contaminadas pela Covid, eu vou citar aqui o casal Evanildo e a Eliane Mendes, eles são os queridos nossos aqui da igreja. A Angélica, o seu filho João Vitor e o esposo Sérgio, que pela segunda vez ele contraiu o vírus, é um pedido da nossa querida Roseli Luna. A Angélica é irmã da Roseli Luna. O Jarbinha, parente da nossa querida Madalena Salles, continua entubado. Temos aqui a Norma de Castro, ela sofreu um infarto, ela está hospitalizada, está na UTI, é um pedido da nossa querida Marion. O Renê Ribeiro da Silva Salles, filho da querida Jimena. Esta mãe, esta Débora, ela pede oração para que o Renê, o seu filho, se liberte das drogas. Temos também a Maria Tereza e a sua mãe Maria Dolores Lopes, é um pedido da Imaculada. A Maria Tereza, irmã da Imaculada, e a Maria Dolores, mãe da Imaculada. Ela pede pela saúde, pelo vigor físico, mental e espiritual. E também pelo seu cunhado, pelo seu irmão Raimundo e esposa. Vamos orar também, continuar orando, pedindo e clamando ao Senhor pela Eunice Riso, pela Regiane Flauzino, pelo pai do nosso querido Marcos Nascimento. Todas essas três pessoas são pessoas amadas e queridas nossas aqui da igreja, estão se recuperando. Vamos orar também pelas famílias enlutadas. Nós temos a Regina. A Regina, ela perdeu o esposo, o Fernando. Nós oramos pelo Fernando, mas Deus decidiu por levá-lo. Também oramos pela Cacilda e o Senhor a levou. Vamos orar pelos familiares da Cacilda, pela Elieide, que é a sobrinha. Temos também motivos de alegria, motivos de gratidão ao Senhor. O Armando Secundino, oramos tanto pelo senhor Armando, ele ficou 50 dias hospitalizado, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve alta essa semana. O Danilo Gustavo também passou uma mensagem muito linda aqui para a gente,
agradecendo a Deus pelo cuidado com a sua namorada, a Nayane de Oliveira, que também venceu o Covid. E temos também pessoas lindas da nossa igreja que completaram mais um ano de vida, e isto é motivo mais do que suficiente para agradecermos e louvarmos ao Senhor. No dia 15, terça-feira, foi a Maria Eduarda, nossa querida Duda, netinha aqui da Vera, nossa secretária, completou 16 anos. Duda, que Deus te abençoe e te guarde. Também o Santiago Augusto Reis Moreno, filhinho da Silvana e do Hilário. Deus te abençoe, Santiago. A Natália Pastro, o Paulo Roberto Monteiro. Na quarta-feira foi a Luísa de Bartolo, a Maria Eloneide Crispim, a nossa querida Neide Crispim, o Aldinei Nascimento, o nosso querido professor Douglas, professor de violino aqui da nossa escola de música, e a Vitória Carvalho. No dia 17, quinta-feira, foi a Alcilene Crispim. No dia 18, a nossa querida Daniela Siqueira. No dia 20, foi a Jacirene Lemos, a Isabela Constantino, que nós amamos tanto, esposa ali do Davi Conte, o Wilson Lima e também a Mirinha, neste domingo. Então, parabéns a cada um de vocês, e amanhã, segunda-feira, a nossa amadíssima Divaneide. Pessoas lindas, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus traga alegria, saúde, paz. Que Deus derrame bênçãos dos céus para a vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Então eu queria que você agora orasse pela sua vida, orasse pela vida desses nomes que eu aqui mencionei, pessoas enfermas, pessoas que completaram mais um ano de vida. Para você que também está completando mais um ano de vida e eu não mencionei, que Deus te abençoe. Você que está completando mais um ano de matrimônio, de seu relacionamento conjugal, que Deus seja contigo e com toda a sua parentela. Feche seus olhos, ore, agradeça a Deus, fique aí nesse momento de quebrantamento do seu coração, nesse espírito de oração, e ore comigo. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigada. Como é bom estar na Tua presença e te render glórias. Glórias, glórias, glórias seja dada ao Teu nome, Teu santo e amado nome. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por este momento maravilhoso, este momento que o Teu povo se reúne num único propósito, o propósito de Te adorar, de Te bendizer, de Te glorificar, de dizer, Pai, que só o Senhor é santo, santo, santo. Dizer muito obrigada, obrigada pelas nossas vidas, pela nossa saúde, obrigada pela nossa igreja, obrigada pelo sustento, obrigada pelo nosso pastor, obrigada pelos nossos filhos, nossos pais, esposos, esposas. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, obrigada pelo Teu imenso amor, obrigada por ter nos amado primeiro. Obrigada pelas pessoas que somos, pelas pessoas, Pai, que tentamos ser. Obrigada por termos o Senhor como exemplo, como modelo a ser seguido. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim e por este irmão que está orando agora comigo naquela cruz. Obrigada por ter morrido pelos nossos pecados. Obrigada. Obrigada, Deus, por ter dado o Seu único Filho para morrer pelas nossas vidas. Obrigada. Sacrifício maior não existe, Pai. Por isso, Pai, eu quero neste momento também, neste momento que reunimos a nossa fé, que elevamos nosso pensamento até o Senhor, para colocar no Teu altar todos os nomes aqui mencionados. Todas as pessoas, Pai, que neste momento precisa de uma cura no corpo físico, que precisa de uma cura na alma, na mente, nas emoções. Que o Senhor vá com a Tua provisão, com a Tua mão de cura e sare a cada um. Dê a cada um exatamente aquilo do qual ele necessita, Pai, porque sabemos que muitas das vezes não obtemos aquilo que pedimos porque não sabemos pedir. Sequer, Pai, sabemos orar,
mas o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Ele possa, Pai, neste momento, traduzir o nosso coração, traduzir as nossas lágrimas na mais perfeita oração, na mais perfeita petição e levar até ao Teu trono, Pai. Por isso eu peço, eu clamo que em nome de Jesus, o Senhor cuide de cada vida doente, de cada vida entristecida, de cada vida amargurada, de cada pessoa que está confusa, de cada pessoa que não sabe qual a direção seguir, que seja a sua mão forte e poderosa a conduzir os nossos passos, a conduzir a nossa mente, a conduzir a nossa vida, Pai, que possamos sempre focar no alto, focar na cruz, ter sempre em mente o Senhor, único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Guarde, Pai, guarde cada um, guarde também, Pai, cada intercessor que neste momento está orando, guarde cada familiar, guarde a nossa igreja, guarde cada pessoa que pediu pelas pessoas doentes, que pediu pelas pessoas enfermas, acamadas. Guarde cada um, guarde os seus respectivos cuidadores, dê a eles força, inteligência, sabedoria, discernimento, alegria e esperança. Esperança no novo dia, esperança no novo amanhecer, porque a Tua palavra fala, Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é nessa alegria que Te celebramos. Obrigada, Deus. Seja com Teu povo, hoje, agora e para todos sempre. É o que eu Te peço, no santo e amado nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Fique agora com a palavra, que a palavra encontre no seu coração um campo fértil para cair, germinar, florescer e frutificar. Nós que somos da área da saúde, estamos trabalhando muito. Meu esposo e eu somos enfermeiros e vemos todo o sofrimento dos pacientes e das famílias bem de perto. Isso pode trazer dois grandes sentimentos, tristeza e esperança. Tristeza pelas vidas perdidas e esperança para as vidas salvas. Às vezes me pergunto se esses tempos difíceis não seriam o princípio do fim. Mas quando eu penso assim, eu oro a Deus, porque o futuro a Ele pertence. Peço a Deus que proteja nossas vidas, que esse vírus terrível não entre em nossos lares. E também peço pelos que estão enfermos. O que mais sentimos falta, com certeza, é de estarmos juntos com os nossos familiares. Os aniversários não são mais repletos de abraços e pessoas especiais. Oro para que tudo isso passe e que saiamos fortalecidos. Também sentimos faltas de nossas viagens e check-ins lotados. Deus abençoe. Patrícia Crispim. Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejam sobre todos e sobre todas que nos acompanham. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, estou agradecido mesmo. Inclusive eu estou aqui pregando com um presente que recebi da igreja no último domingo e quero aproveitar aqui para continuar reafirmando com os irmãos o meu compromisso com essa igreja, o meu amor, o meu carinho, o privilégio que eu sinto de fazer parte dessa história. E o meu Deus é minha testemunha de como essa igreja está no meu coração. E eu quero continuar incentivando os irmãos, continuar confirmando no coração dos irmãos que Deus os chamou não só para a salvação, mas para o anúncio da salvação, para o cumprimento do destino que Deus deu a cada um, baseado pela vocação que Deus nos confiou. Vocação essa que é mediada pelos dons e pelos talentos que Deus mesmo tem nos chamado, para que cumpramos o seu propósito de revelar a tua glória. E eu estou muito feliz por isso mesmo. Reitero, saliento com os irmãos.
obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. E estou muito feliz de estar aqui, as coisas estão correndo bem. Essa semana para mim é de fechamento de semestre da Faculdade de Teologia. E eu tive apresentação, tive prova, tive entrega de trabalho, mas Deus cuidou de tudo. E mesmo que eu sinto também que os meus pais estão bem em casa, estão vacinados, as coisas estão correndo bem nesses últimos dias assim. Isso, e é claro que as circunstâncias elas mexem com os nossos humores, sabe? Se dá tudo bem, naturalmente a gente fica mais tranquilo, e se as coisas começam a pesar, aí na contramão daquilo que a gente gostaria que fosse, a gente fica meio abalado mesmo. E é claro, eu estou feliz porque as coisas estão indo bem, mas sabendo que isso é incerto também, né? Mas eu estou muito mais feliz por causa do Senhor da minha vida, sabe? E isso para mim não tem preço. Poder servir ao Senhor nessa casa e com vocês, junto com vocês, para mim é super especial, para que a gente cumpra aqui o nosso destino com a nossa vocação, sabe? E eu estou sendo muito intencional em fazer essa introdução, porque a gente aí já mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Como diz meu pai, né? É um dito popular, mas eu aprendi com meu pai. Porque eu tanto agradeço à igreja pelo carinho, mas como também isso que eu comentei sobre a vocação tem a ver com a nossa série, né? Que temos trabalhado nos últimos dias sobre a missão com Deus, né? E para isso eu quero começar lendo um texto aqui de Mateus, um texto que o pastor pediu que eu pregasse nele, e eu agradeci o pastor na hora, porque é um texto que já marcou a minha caminhada cristã até aqui, de estudo, de reflexão. É um dos textos fundantes, assim, para a minha caminhada de fé, sabe? É claro que a Bíblia toda é, mas eventualmente nós temos as nossas preferências, né? Isso é comum ao ser humano, né? Eu amo todos os textos da Bíblia, mas esse aqui foi um daqueles que me marcou de maneira especial, como também deve acontecer com você às vezes, né? E eu estou feliz de poder compartilhar ele com os irmãos. O texto de Mateus, capítulo 20. Palavras de Jesus, a partir do verso 25, leio até o verso 28, que diz o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Primeira vez que eu li esse texto, eu pensei, nossa, isso aqui é uma aula de política da parte de Jesus, né? Uma aula de política, porque a essência política é o serviço ao povo, né? E Jesus está falando aqui, os governantes, ao invés de eles servirem, eles exercem poder, exercem domínio sobre as pessoas. Mas o que Jesus fala, mas não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Mas, pelo contrário, quem quiser ser o mais importante deverá ser o servo de todos. Assim como o Filho do Homem, assim como eu, Jesus fala, né? Que não veio para ser servido, mas para servir e oferecer a sua vida em resgate a muitos. E eu sempre achei isso muito bonito, assim, e acho que é isso que diverge a nossa experiência cristã de experiências de posição política e o que quer que seja, né? Estamos num contexto que Deus nos inseriu para vivermos a Tua Palavra muito complicado, em questões ideológicas, em questões de posições fortes, contundentes, e parece que às vezes a gente se perde na maneira como nós nos colocamos, sabe? Isso é um perigo, porque tem gente que acha que é obrigação eu ser de direita por ser cristão. Porque para mim, esse negócio do conservadorismo, esse negócio dos valores da família, esse negócio da honra aos militares, né, esse tipo de coisa, o cristianismo está voltado para esse lado, assim, mais da ética protestante, está voltado mais para essa questão da posição direita, conservadora, enfim, né?
E enquanto tem gente que também acha que por ser cristão é obrigatório ser de esquerda, né? Então tem que voltar mais para essa ação de causas sociais, para essa, né, para esse cuidado com o pobre, esse discurso de que se eu não for de esquerda, se eu não for um ativista, se eu não for um progressista, eu não estou agindo como Jesus. Então a gente se perde às vezes, sabe? Confundindo as coisas. Então a gente olha do lado de cá e a gente fala, não, esse pessoal aí está vivendo uma vida desregrada, né, não sei o quê. E a gente olha para esse lado de cá e o pessoal daqui olha e fala, olha, esse pessoal aí está vivendo uma vida atrasada, não sei o quê. E não, o que Jesus está falando é aprendam de mim, aprendam de Cristo, meus irmãos. Aprendam de Cristo, porque Jesus falou sobre os governantes, falou a maneira como eles estavam fazendo e quais eram as intenções impuras deles, as intenções erradas deles, e Jesus disse, entre vocês não será assim, porque o que marcará a caminhada de vocês será o serviço. Então, uma frase que eu ouvi uma vez e que também me marcou muito, num fórum sobre missiologia e teologia bíblica, né, um fórum cristão, de um pastor que disse o seguinte, uma igreja de sucesso não é somente uma igreja que conseguiu fazer com que muitas pessoas viessem adorar a Deus. Mas o verdadeiro sucesso está não só nas pessoas que entraram na igreja para adorar, mas sim no tanto de gente que saiu da igreja para servir. Não é o tanto de gente que entra para adorar, é o tanto de gente que sai para servir. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, realmente, isso é bíblico, né? Isso é muito cristão, isso é muito do Evangelho de Jesus mesmo, né? Ah, Felipe, mas Deus não está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Sim, mas assim como o exemplo de Jesus mostra que o Filho do Homem glorificou a Deus cumprindo o seu propósito. O Filho do Homem glorificou a Deus cumprindo a sua obra, realizando a sua obra que Deus mesmo tinha enviado ele para cumprir. Sabe? Então Deus é adorado no nosso serviço. Deus não é só adorado nas nossas palavras, na nossa exultação da nossa alma, sabe? E o povo que Deus chama para servi-lo, o povo que Deus convoca para agir ativamente nessa missão que Deus está fazendo no mundo, são os seus próprios filhos, sabe? E por causa disso, a gente não pode confundir as coisas. Porque às vezes, quando a gente entende isso, que nós temos que servir a Deus, a gente acha que, na verdade, Deus está precisando da nossa ajuda para fazer uma coisa. E a gente não está servindo a Deus porque Deus precisa da nossa ajuda. Então, se Deus não precisa da nossa ajuda, por que Deus nos chama? Deus nos chama mesmo assim para servi-lo, servindo a Deus, servindo ao mundo. Mas não é porque Deus precisa da nossa ajuda. Deus não ia chamar a gente. Deixa Deus ministrar no seu coração, meu irmão, isso é muito sério. Deus não ia chamar a gente para fazer um trabalho, um serviço que Ele mesmo fosse capaz de fazer sozinho. Isso não faz sentido. A gente tem uma compreensão muito errada da situação às vezes, da missão às vezes. Você acha que... Então vamos lá, a gente está aqui para pregar o Evangelho a toda criatura, como Jesus falou. Essa é a nossa missão. Para fazer com que as pessoas conheçam a Deus, enfim. Mas você acha que Deus não tem a capacidade de converter todo mundo se Ele quisesse? Quanto tempo que você acha que Deus ia demorar para converter todo mundo? Para Deus é muito fácil. Bastava Deus abrir um buraco no céu, colocar a boca e falar, ó, mundo, sou eu, Deus, estou aqui. Quem não acredita em mim, passe logo a acreditar. Quem está comigo, céu. Quem não está comigo, inferno. Quanto tempo que você acha que Deus ia levar para fazer isso aqui que nós estamos fazendo há 60 anos já nessa igreja? Né? E por que Deus não faz isso então? Porque não é essa a intenção. Porque Deus, Ele quer que os seus filhos, os seus servos, revelem a sua glória e a sua natureza ao caminhar nesse mundo. Deus escolheu andar nesse mundo através dos nossos pés e nos chama para sermos parecidos com Ele. Então, por exemplo, quando um pai chama um filho pequeno para lavar o carro, para ajudar a lavar o carro. Você acha que o pai chamou esse menino de 5 anos, de 4 anos, para ajudar a lavar o carro, porque o pai estava precisando da ajuda do filho para lavar o carro? Não, mas para que o filho já entenda, assim, a natureza do pai, as coisas que o pai faz e seja ensinado pelo pai e aprenda esse serviço. Talvez essa ajuda aí desse menino, esse convite do pai
para ajudar a lavar o carro, talvez só demore mais, talvez só gaste mais água, talvez só leve mais tempo, sabe? E porque precisa ensinar, precisa aprender, né? E esse processo aí. E talvez a última coisa que o pai está querendo quando ele chama esse seu filho pequeno para ajudar ele a lavar o carro é que o carro fique limpo. Mas sim para que o filho seja ministrado acerca da vontade do pai, da maneira como o pai vive, né? E assim somos nós com Deus também, sabe? Então não vamos achar que Deus perdeu o controle, não vamos achar que nós estamos oferecendo nossa ajuda para Deus para fazer o que Deus não consegue fazer sem a gente, não tem nada a ver. Porque serviço, só pelo serviço, sem compreensão, é só esmurrar o ar. Não faz sentido, não faz sentido. Isso aqui precisa estar muito bem compreendido, porque o que Deus pediu para a gente através do nosso serviço, e é o que Deus vai cobrar no último dia, não é o tanto de coisas que a gente fez, não é o tanto de doente que a gente curou, não é o tanto de não sei o quê, porque é o que Jesus fala, naquele dia muitos virão a mim e dirão, Senhor, Senhor, mas a gente fez tantas coisas em Teu nome, a gente curou os enfermos, a gente expulsou demônios, a gente levantou a igreja, a gente fez tantas e tantas obras. E aí naquele dia Jesus diz, eu vou olhar para essas pessoas e vou falar, afastem-se de mim porque eu nunca conheci vocês. Eu nunca os conheci. Então o serviço só pelo serviço, numa tentativa de ajudar a Deus, não é isso que Deus espera. Então é uma tristeza pensar que muitas pessoas chegam naquele dia oferecendo um monte de caprichos para Deus, mas pouco do que Deus tinha pedido mesmo, que é essa compreensão, que é esse entendimento da natureza, da virtude, da vontade, do amor de Deus. Como se a gente, esse daí, fazer serviço só para o serviço, é como a gente se esforçar demais achando que nós estamos grávidos, achando que nós estamos sofrendo com dores de parto, porque nós estamos gerando alguma coisa e na hora do parto não tinha bebê nenhum, na verdade era gases. Né? Era flatulência, né? E a gente sabe que quando isso acontece não é nada agradável, né? Porque era só um estufamento e não um preenchimento. A gente se esforçou tanto e se fadigou tanto e sofreu com dores para no final não gerar nada, no final dar luz ao vento, que é o que está em Isaías capítulo 26. Isso é um grande perigo, sabe? É muito fácil eu estar aqui pregando, qualquer um tem a capacidade de entrar na frente da câmera e falar. Então o meu discurso não me protege, meus irmãos. E é o que eu já havia dito e reitero, o discurso não protege. O nosso serviço, só pelo nosso serviço, não protege. Isso precisa ser bem compreendido. Então Jesus ele veio servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E você acha que Jesus não poderia ter resolvido de maneira que não precisava nem ser crucificado? Não, mas ele veio para cumprir a obra de Deus, sabe? Para dar o exemplo. Jesus ele lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque ele era o escravo dos discípulos? Não, ele era o rei dos reis. Mas ele veio para deixar esse exemplo com a gente, que é muito impressionante, bonito de se ver, sabe? Então, entenda qual é a sua posição, entenda o seu lugar de atuação para o cumprimento do seu destino. E não se esforce demais para coisas que na verdade, você achando que é aquilo que tem que ser mesmo, achando que é para aquilo que Deus chamou você, e na verdade não é, sabe? Entenda a sua vocação. Eu sou uma das pessoas mais a favor, assim, de testes vocacionais, né? Porque eu acho que a gente tem que descobrir rápido o que a gente veio fazer aqui da nossa maneira, daquilo que Deus nos concedeu, para que a gente faça e cumpra, né? Então eu penso que, por exemplo, a gente tem uma cultura de ensinar muito os jovens a fazer faculdades que dão dinheiro e não que contemplam as suas vocações. E coitados, né? Porque parece que só tem 4 faculdades que prestam. Se você não for engenheiro, advogado, médico ou arquiteto, acabou a sua vida, né? E você não vai, enfim. Mas e as outras funções? Ficam com defasagem, né? Então a gente tem pessoas que estão lá no consultório, que estão lá no gabinete, que estão lá na poltrona lá, que eles se esforçaram muito para estar, mas que eles na verdade não deveriam estar lá porque não é a vocação deles. Então uma pessoa que não nasceu para ser médica, mas teve a oportunidade de estar lá.
mas é uma pessoa que não está nem aí com os pacientes, é uma pessoa que não entende direito como manusear as coisas, que não tem amor pela fisiologia, não tem, mas ela fez faculdade de medicina porque sabe que é uma faculdade que dá muito dinheiro. Essa pessoa vai estar lá servindo de maneira péssima às pessoas e vai estar ganhando dinheiro, mas ela teve chance de estar lá, mas ela não nasceu para aquilo. Enquanto que a pessoa que nasceu para ser médico, que ia ser aquela pessoa que ia levantar de madrugada para cuidar dos pacientes, que ia se esforçar, ia fazer plantão 3 vezes mais do que é pedido para ela, que ia ser aquela pessoa bem presente, assim, uma pessoa que nem ia casar porque ia cuidar dos doentes. Essa pessoa aí está na fila de concurso público. Por quê? Porque não teve chance. Porque a nossa logística é ruim nesse sentido. A gente não contempla as vocações das pessoas. A gente vai tudo pelo mérito, né? Então tem gente que está na política que não nasceu para estar na política. Que poderia servir o país de outras maneiras. Poderia servir de outras maneiras. E que ia ser muito mais útil. E a gente ia se beneficiar muito mais. Só que está em lugares errados. Então a gente perde 2 coisas. A gente perde tempo com uma pessoa que está fazendo uma coisa que não nasceu para fazer e a gente perde a oportunidade de ser beneficiado pela pessoa que deveria estar lá, mas que não está por falta de oportunidade. Sabe? Porque buscou outras intenções, buscou dinheiro, buscou, sei lá, ou não teve chance mesmo de fazer aquilo que veio nesse mundo para fazer. Sabe? Eu acho isso muito, muito importante da gente pensar, da gente ter bem certo assim, né? Então, quem que tem que trabalhar essa consciência na sociedade? A igreja. Não vamos pensar que políticos melhores podem fazer esse país ficar melhor, não. Mas uma igreja melhor, uma igreja que ilumina, é o que pode fazer o país ficar melhor, é o que pode fazer o mundo ficar melhor, porque é o que Jesus fala, vocês são a luz do mundo, vocês, igreja. Não tem mais luz, a igreja é a melhor coisa que tem nesse mundo. É a que tem, não que é a dona da verdade. Pelo amor de Deus, presta atenção. Não fica agindo com autoridade, querendo dar carteirada nos outros nesse sentido. Mas a igreja tem a luz porque tem a revelação, porque tem a iluminação e precisa sair daqui da igreja para servir o mundo de maneira bem compreendida. Nada contra o concurso público, tá? Tem gente que nasceu para estar lá mesmo, naquela função. Tem gente que nasceu para trabalhar lá no Procon, lá no Detran, lá no Poupatempo, para servir a sociedade direito naquele sentido, sabe? Mas procura viver aquilo que Deus te chamou para viver mesmo, com as intenções corretas. Como eu disse, serviço só por serviço, mas sem entendimento, é mero estufamento. Não adianta nada, não serve para nada, sabe? Nos tempos da Igreja da Escócia era assim, né? Nos tempos de John Knox. Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada. Eu não vou contar, porque senão vai muito tempo. E aí o pessoal aqui do backstage, né? O pessoal que trabalha muito, né? Tem coisas do reino para fazer aqui. Eu não quero tomar muito tempo, mas pesquise sobre a Igreja da Escócia no tempos de John Knox, onde 97% da população era evangélica, né? Então a igreja fazia tudo. A igreja era da igreja que vinham os pedagogos, a igreja julgava as causas do povo, a igreja dividia território, né? Então eles preparavam os presbíteros que eram homens espirituais que iam julgar as causas, que iam cuidar do povo nas tribos, né? Nas famílias, enfim. Só que aí a igreja começou a se corromper porque achou que o papel dela era governar e não servir, sabe? E aí deu uns grandes problemas e é o que eu estou falando. Convida os irmãos a pesquisar sobre esse acontecimento, sabe? Mas, enfim, prestem bastante atenção nas mensagens do pastor Reinaldo, que tem falado sobre vocação, sobre servir a Deus direito. Procure o seu lugar de atuação para que a gente possa gerar coisas. O nosso esforço possa ter sentido, sabe? E para que a gente possa servir com força máxima. Não porque Deus está precisando da nossa ajuda, mas porque Deus escolheu fazer assim. Né? Deus é humilde. Como assim, Felipe? Deus é humilde? Né? Deus, Senhor dos céus e da terra, dono do ouro e da prata. Né? Olhe para a pessoa de Jesus, que revelou a natureza de Deus, e perceba a maneira como Deus escolheu agir e a maneira como Deus escolheu expressar o seu amor. Que essa igreja prospere porque está na direção certa, porque tem gente fazendo aquilo que nasceu para fazer e cumprir o seu destino de vida no cumprimento da obra do Senhor. Vamos continuar, em nome de Jesus. Amém.
com fé declarar o teu poder pra libertar, tua virtude pra curar. Eu sinto Deus aqui me impulsionando, eu não vou me calar. Os teus sinais me seguirão. Chegou minha vez de ver tua mão, prodígios e milagres eu vou ver, posso profetizar. Agora somos nós a ver o cego enxergar. Agora somos nós a ver Deus atuar. Nós vamos ver o céu se abrir e a chuva cair. Agora somos nós, discípulos teus, a ver o teu poder. O teu poder pra libertar, tua virtude pra curar. Eu sinto Deus aqui impulsionando, eu não vou me calar. Os teus sinais me seguirão. Chegou minha vez de ver tua mão, prodígios e milagres eu vou ver, posso profetizar. Profetizo a cura, a libertação, alegria, amor, unção. Eu profetizo a vida, a restauração, verdadeira paz. No poder eu profetizo a cura, a libertação, alegria, amor, unção. Eu profetizo a vida, a restauração, verdadeira paz. No poder de Jesus. Aleluia. Nós desejamos que você receba a presença do Senhor no seu lar, que você deposite a sua fé em Jesus, que Ele é o único que pode te tornar um verdadeiro discípulo. Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, que você se sinta abençoado pelas mãos do Senhor. Fica com Deus e até mais. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.